te louvar e te agradecer pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo ter coberto os nossos pecados. E é em função, em razão da morte do seu Filho que nós estamos aqui hoje, para aprendermos do Evangelho. E pedimos que o Senhor conceda a luz do teu Espírito Santo, abrir o nosso entendimento, para que a gente possa, Senhor Deus, aprender mais da tua lei e reverentemente submeter a ti, Senhor Deus, em todas as coisas. Nós te pedimos que o Senhor glorifique o teu nome no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje a nossa aula é a aula de número 13, que Deus é o Senhor da igreja. Meus irmãos, o mundo ele é um campo de batalha pela mente. O mundo é um campo de batalha pela mente. Então, quando a gente olha para o mundo, a gente consegue perceber que as pessoas elas estão constantemente tentando governar a nossa mente, porque quem governa a nossa mente, governa todo o nosso ser. Isso significa também que a gente, quando a gente anda, por exemplo, no shopping centers, a liquidação, as promoções estão tentando controlar a nossa mente. Uma sociedade de consumo controla todo o nosso ser. Então, quem controla a nossa mente, controla todo o nosso ser, todo o nosso corpo. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala em 2 aos Coríntios que a missão dele era destruir fortalezas, domínios. Significa que lá no Jardim do Éden, Satanás conseguiu domínio sobre o homem quando ele o cegou, de maneira que o homem agora se tornou escravo do pecado. O pecado por si só também ele é um senhor, porque o apóstolo Paulo ele fala em Romanos capítulo 6, portanto não reine o pecado sobre vocês. Então, essa espécie de governo tem a ver com controle. Então, o mundo é uma guerra por poder. Então, todas as instituições, elas detêm algum tipo de poder. E nós também detemos algum tipo de poder quando nós controlamos algo. Só que esse exercício de poder, ele é executado por intermédio de ferramentas, de instrumentos também. Então, dessa mesma forma, o Senhor Deus, que é o Deus da igreja, Ele é o governador, Ele que detém o controle da mente do seu povo. Então, o modo como Deus ele governa o seu povo é por meio do nosso coração, da nossa mente. E Ele tem um modo relacional conosco, e esse modo relacional conosco existe um instrumento, que é a sua lei. E é isso que nós estudaremos hoje, que Deus, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja. Isso significa que na atualidade, não só na atualidade, mas desde tempos longínquos também, sempre houveram aqueles que tomaram para si, arrogantemente, o título de donos da igreja. Não é à toa que uma das falsas religiões, ela tem como ícone um homem que se chama Papa, que se diz dono da igreja. Não é à toa que muitos, na atualidade, para si arrogam títulos de donos da igreja. Eles controlam ovelhas de forma falsa, de forma mentirosa, arrogando para si um título que não é deles. Muitos apóstolos, muitos falsos profetas, falsos pastores, que eles enganam aquelas pessoas, os fiéis. Mas nós sabemos que o Senhor da igreja é Cristo Jesus, o Senhor da igreja. O apóstolo Paulo fala em Colossenses que Cristo é o cabeça da igreja e ninguém mais é dono da igreja. Há um único Senhor e um único fundamento que é Cristo Jesus. Isso significa que Ele detém o controle do seu povo. Amém, meus irmãos? O texto do tema da nossa revista é o capítulo 5 de Deuteronômio, os versículos 1 a 3. Deuteronômio capítulo 5, versículos 1 ao versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o nosso texto: chamou Moisés a todo Israel e disse: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos.
para que os aprendais e cuideis e os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Meus irmãos, Deuteronômio, ele é um livro que ele faz dois tipos de apontamento. Um apontamento para o passado e um apontamento para o futuro. Por que um apontamento para o passado? Porque Deuteronômio ele é um livro que ele vai repetir aquela lei para aquela geração que morreu, que havia morrido no deserto, mas agora se levanta uma nova geração e que ela precisava conhecer os decretos de Deus. Então a gente vê em Números capítulo 14 que aquele povo de Israel, ele se rebelou contra Deus no deserto e Deus ele disse: nenhum de vocês vai sobreviver, todos vão morrer. Em Números 26, quando é feito o recenseamento, minuciosamente, quando Moisés levanta o censo, está escrito assim, que todos aqueles que haviam se rebelado contra o Senhor, nenhum deles só ficou. Então era necessário que houvesse uma repetição dessa lei, que fosse renovada a aliança. Então Deuteronômio, ele vai mostrar para aquele povo como que Deus nos chamou para fazer essa aliança com eles, e como agora ele vai restabelecê-la, e como a amplitude dela, como ela toma proporção, e essa proporção ela é usada exatamente para governar o seu povo rumo à terra prometida. Então, Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco, ele vai tratar desse assunto, vai mostrar os aspectos passados. Então, em Deuteronômio a gente vai ler muito Deus falando: recordar-te-ás do caminho pelo qual eu te guiei. Se lembrem do que aconteceu no passado, como eu livrei vocês de serpentes abrasadoras, como eu guiei vocês no deserto, como eu te sustentei com maná. Agora, quando vocês chegarem na terra prometida, vocês devem agir assim, assim e assim. Isso significa que, quando Deus institui lei, significa que Ele faz com que o seu povo se identifique com Ele. Posso dar um exemplo com a nossa igreja. A igreja presbiteriana tem algo que é peculiar dela, que são as suas confissões, ou os seus símbolos de fé. Quando você assume os símbolos de fé para a sua vida, você tem uma identificação com a presbiteriana. Você percebe que uma pessoa se identifica com outra pessoa por meio daquilo que ela se submete também. Então, uma nação, quando ela se submete a uma lei que ela é completamente imoral, ela está se identificando com a imoralidade daquele que criou a lei. É por isso que Deus ele deseja que o seu povo seja santo. E qual é o instrumento que Deus vai usar para que o seu povo seja santo? Governando o seu povo? A sua lei. Então, uma das características que faz com que Deus seja o Senhor da igreja para esse povo e da renovação da aliança, em primeiro lugar, pressupõe graça. Pressupõe graça. Que Deus, Ele é um Deus gracioso. A religião cristã é uma religião de graça. Então, o propósito de Deus, desde toda a criação, é revelar quem Ele é, a sua criatura, a se relacionar com o homem. E quando Deus ele chamou o povo de Israel para ser seu povo próprio, povo peculiar, então Ele disse para Moisés que ele viu aquele povo sofrendo, e por causa da aliança que Ele havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó, há tempos passados, há tempos antigos, agora aquele povo debaixo de escravidão clama ao Senhor, e o Senhor ouve, escuta aquele povo sofrendo. Então ele desce e chama Moisés e diz para Moisés: eu tenho visto o que tem sido feito com esse povo, por isso desci a fim de livrá-los. E Moisés fala assim: Senhor, você está me enviando, mas quando eu chegar para esse povo e dizer, eles me perguntar quem é o Senhor, o que eu vou dizer? Diga: eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Diga a eles: eu sou, me enviou a vós outros, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso significa, meus irmãos, que a palavra Senhor, a teologia do nome na Escritura Sagrada, ela tem uma importância muito grande, porque Senhor, ou Yahvé, ou eu sou, ele significa a imutabilidade de Deus, ele ressalta a imutabilidade de Deus. Só que não ressalta a imutabilidade de Deus somente no seu ser,
está vindo cumprir essa aliança. Esse senhorio de Deus, essa aproximação, essa linguagem de descer, significa a sua presença ativa, significa que Ele é um Deus não estático, mas um Deus dinâmico. E Ele precisava convencer aquele povo de que Ele estava com ele. Então, Ele diz em Deuteronômio que não há nenhuma nação, não há nenhum Deus como Ele, que vai ter uma outra nação e compra um povo. Significa que agora esse Deus, Ele é um Deus ativo, um Deus dinâmico. A palavra de Deus, em toda a Escritura, ela ressalta muito a palavra presença, presença constante, presença abençoadora de Deus. E que aquele povo precisava exatamente disso. Como saberemos que Deus está no nosso meio? Então Ele dá provas disso. Ele liberta aquele povo com sinais, com prodígios. Ele mata ao faraó no meio do mar vermelho. Ele faz o povo passar por terra seca no meio de um mar vermelho. Ele sustenta o povo com maná. Tudo isso apontando para a sua presença gloriosa no meio daquele povo. Então assim Ele conquista aquele povo por meio do seu poder. Então no capítulo 20 de Êxodo, que são os 10 mandamentos, Ele diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então primeiro Ele fala da graça, do favor que a gente não merece. Então vocês devem viver assim: não terás outros deuses além de mim. Então Deus Ele fez uma aliança com esse povo e por isso Ele tem direito de governá-lo. Da mesma forma também Jesus Cristo, Ele tem direito de governá-lo por causa da aliança, da nova aliança que Ele fez na cruz do Calvário, quando Ele verteu o seu sangue, porque sem morte não há Novo Testamento, não há testamento algum, aliás, como diz em Hebreus. Então por meio disso é dito que agora Jesus Cristo Ele cumpriu aquela aliança que Jeremias profetizou, dizendo que Ele faria uma nova aliança com o povo, e essa nova aliança que Ele havia feito com o povo seria cumprido, e o Espírito Santo seria enviado ao coração, e agora Ele imprimiria a lei no coração de cada um dos membros do seu corpo. Então Jesus Cristo Ele é o Senhor da igreja, Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e Ele é o Senhor da igreja, é Ele que nos governa. Mas então, de que modo Deus Ele governa a igreja? De que modo Deus governa a igreja? Em primeiro lugar, Ele governa a igreja ensinando a sua palavra. O meio pelo qual Deus Ele governa a igreja é por intermédio da palavra, é o único instrumento. A palavra é o essencial. Capítulo 5, versículo 1. Chamou Moisés a todo Israel e disse: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. A palavra ouvir, ó Israel, esse chamado de Moisés é um chamado solene, é um chamado que toda a congregação está presente. E essa palavra ouvir significa dar atenção, ouvir com atenção. Ao quê? Aos seus estatutos e juízos, ou seja, são as suas prescrições que a lei faz, para que o aprendais. Significa que eles tinham que, com todo zelo, ser treinados em ouvir a palavra de Deus. E cuideis em os cumprirdes. Essa palavra cuidar em cumprir o ensino da palavra, ela remete à palavra guardar, que é aquela mesma palavra guardar que aparece em Gênesis 2,15, quando Deus diz que colocou Adão no jardim, o homem no jardim, para cuidar e guardar do jardim. Significa que quando Deus Ele governa por intermédio da palavra, o que Ele está remetendo aqui é que guardar, esse cuidar da palavra é um cuidado ativo, é um zelo constante por você guardar. Quem aqui já brincou de rouba-bandeira? Quem foi no meio-campo da UMB sabe que é brincar de rouba-bandeira, né? Você já viu aquele pessoal que fica guardando aquela bandeira lá atrás? Vocês já perceberam o zelo da brincadeira? Que o pessoal leva a sério? Então fica todo mundo indo para cá e indo para lá. Então é mais ou menos isso, é guardar com zelo aquilo que você tem aprendido. É guardar com muito zelo. E quando a pessoa entra lá e para conseguir roubar a bandeira, como é que a gente faz para tirar? Só o Espírito Santo para tirar isso da gente. Não tem jeito. Mas é mais ou menos isso, é um zelo, é um cuidado que a gente precisa ter
Mas essa palavra, quais são os atributos dela? Quais são os atributos que Deus, da Escritura Sagrada, que Deus nos ordena para que a gente guarde? Por que a gente precisa guardar essa palavra? Quais são as características que ela tem que nos chama para guardar essa palavra? Eu quero que vocês abram comigo em Salmo 19, Salmo 19. Qual é essa característica? O que faz dessa lei algo tão glorioso que é suficiente para nos governar até a Canaã celestial? Eu percebi que algumas pessoas ficaram com vergonha de dizer que nem aquela de uma bandeira. A partir do versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Em primeiro lugar, qual é o primeiro atributo da palavra de Deus que a torna tão espetacular, tão indispensável para Deus dirigir o seu povo? Em primeiro lugar, que essa palavra de Deus ela é suficiente, como diz o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. A palavra perfeita significa algo completo, algo fechado, algo que é suficiente para ser regido. Então, toda a Escritura Sagrada ela é suficiente para Deus, para governar o seu povo, e é indispensável. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até o versículo em diante, vai dizer assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E nesse contexto é dito aos pais: inculcarás na cabeça da criança, quando estiver sentado, quando estiver andando, quando estiver falando, quando estiver almoçando, quando estiver levando para a escola, o tempo todo, colocando na mente da criança a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é suficiente para cuidar de todas as coisas. É claro que existem muitos outros instrumentos que a gente pode usar como ferramentas de diagnóstico, por exemplo, para aconselhar uma pessoa. Em alguma medida, a psicologia ela ajuda a compreender o comportamento da pessoa. Mas, para a cura da alma, somente a Escritura Sagrada é suficiente. Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não há nenhum outro meio. E Deus ele se utiliza disso, da suficiência da Escritura, para guiar o seu povo. Então a Escritura é suficiente para que a gente chegue até a Jerusalém celestial. Jesus Cristo disse o seguinte na oração sacerdotal: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que por meio da palavra sejamos consolados e tenhamos esperança. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 15, versículo 4. Diz o apóstolo Paulo também em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e para a educação na justiça. Então a Escritura é suficiente. Em segundo lugar, a gente vê a confiabilidade da palavra, que está no versículo 8. Aliás, na parte B do versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqui a palavra fiel, ela tem a ver com a confiança plena, exatamente essa confiança plena nesse conteúdo que Deus ele disse que é suficiente, a Escritura Sagrada. Só que ela também tem um outro significado, significa estruturar. É como um pai que cuida de um filho e ele alimenta, ele estabelece o filho. E é legal que ela tá atrelada a essa expressão, e dá sabedoria aos simples. Por que ela é suficiente? Porque ela estabelece, dando maturidade àqueles que não têm maturidade. Então ela fornece, ela abençoa com sabedoria aqueles que não têm sabedoria. Então a lei é graça, a lei também é graça. A pessoa simples e a pessoa imatura é como aquela porta aberta ali. Já viu aquelas pessoas de mente aberta? Não, eu tenho mente aberta, a gente tem que ter a mente aberta para isso, a mente aberta para aquilo. Ah, vocês são muito tradicionais, vocês são muito assim, assim, assim.
gente vai sendo maturado por ela. Então, é por isso que a Bíblia ela é suficiente, porque ela é fiel para estabelecer o seu povo, para estabelecer o povo de Deus, a crescer em maturidade, porque o alvo do ensino é a maturidade. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, que Jesus Cristo deu pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à plena varonilidade da estatura de Cristo, que significa a chegar à maturidade de Cristo. Então, a Bíblia ela é suficiente para dar maturidade. Então, o primeiro atributo é a suficiência da palavra, o segundo é a confiabilidade, o terceiro é a sua imutabilidade. Versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. É incrível como nós vivemos numa sociedade chamada pós-moderna, em que tudo como diz um sociólogo, Zygmunt Bauman, que diz que tudo é líquido. A gente não consegue estabelecer mais relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros. Hoje você tem um bem material que daqui a algumas horas ele já vai se tornar obsoleto ou antigo. Então nada permanece nesse mundo. Se você olha os relacionamentos muito antigos para os relacionamentos de hoje, a esperança que se tem hoje em se completar um casamento é muito pouca, é muito baixa. Isso afeta a vida moral. Então, no meio de tantas coisas mutáveis, de tanta transição, de tanta transitoriedade, de tanta coisa que passa tão rápido, aonde a gente pode alicerçar os nossos pés? Qual é a base que a gente tem para viver a vida? Então a gente vê a palavra de Deus, ela é imutável, ela permanece para sempre. A palavra de Deus é a única coisa nessa vida que ela não muda. Até que os céus e a terra passem, nem o tio passarão, até que tudo seja cumprido. Significa, meus irmãos, que essa palavra, mesmo nos tempos mais difíceis como os nossos, em que os valores eles recebem ressignificação, um valor contrário do que ele é, significa que a gente tem a palavra de Deus, que ela é eterna, que aquilo que Deus falou na sua palavra, a gente não precisa de acrescentar mais nada, porque ela é um alicerce firme para nos manter em solo fértil, arraigados, com as nossas raízes bem fincadas no chão. Então, por exemplo, a gente tem, na quarta-feira passada, foi adiado, foi cancelada aquela lei que dizia que pessoas do mesmo sangue poderiam se casar, por exemplo. Então a gente percebe que a lei humana está constantemente mudando. Ela vai se adequando à sociedade. Então, quando a gente olha agora para a lei de Deus, a gente vê que ela não muda em tempo algum, em período algum. A gente vê que ela é suficiente, que ela é confiável, que ela é imutável e que ela é pura. Versículo 19, a parte B. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A sua pureza. De que maneira Deus ele vai tornar o seu povo puro? Por intermédio da sua lei, que é pura. Porque toda a sua lei é uma expressão do que Deus é. Deus ele é confiável, por isso a sua lei é de confiança. Deus é imutável, por isso a sua lei é imutável. Deus é puro, por isso a sua lei é pura. Significa que é por meio da lei que ele vai purificar o seu povo. Santifica-os na verdade. A tua lei é a verdade, a tua palavra é a verdade. Isso significa que Deus, ele deu essa lei para governar o seu povo. E essa lei é suficiente, ela é confiável, ela é imutável e ela é pura. Então, qual é a nossa atitude em face desse reino que Deus está estabelecendo, tanto em nós como por meio de nós? Em primeiro lugar, é por intermédio da nossa atitude, da nossa leitura devocional diária. A nossa leitura devocional diária é muito importante se a gente de verdade se submete ao senhorio de Deus, porque agora está sendo cumprido aquilo que foi dito pelo profeta Isaías, pelo profeta Jeremias, que Deus ele imprimiria a sua lei nos seus corações. Então agora, cada vez que a gente lê a Bíblia, cada vez que a gente está no culto, cada vez que a gente está na escola dominical, Deus ele está colocando, imprimindo a sua lei no nosso coração. É isso que significa
até que a gente chegue à plenitude, até que a gente vai viver um novo céu na nova terra, com a alegria no nosso coração. A gente não vai mais precisar desse instrumento da Bíblia, porque agora a gente vai ter o que é perfeito. Então, de que modo a gente pode ter uma leitura devocional que seja mais proveitosa? Em primeiro lugar, faça perguntas ao texto, não de forma fechada, mas de forma aberta na nossa leitura devocional. O que é uma pergunta fechada? A pergunta fechada é você ler leitura caixinha de promessa. Quem já fez leitura caixinha de promessa? Quem já viu uma caixinha de promessa? Quem já viu uma caixinha de promessa? Quem já usou a caixinha de promessa? A leitura de caixinha de promessa é assim: o que Deus tem para falar comigo hoje? É isso aí. É você joga tudo para você mesmo. Fazer pergunta aberta para o texto bíblico vai perguntar assim: o que Deus está se revelando? Como Deus está se revelando nesse texto? Qual é a mensagem dele? Porque Deus quer que a gente tenha entendimento. Não sejais como a mula ou o cavalo sem entendimento. Então, fazer perguntas para o texto ajuda você a captar a mensagem dele. Como é que Deus está se revelando aqui nessa passagem? Como é que eu posso compreender a natureza de Deus? Por exemplo, você lê sobre Caleb ali perseverando, falou assim: eu tenho agora 85 anos, mas Josué, eu estou com a mesma força de jovem, eu vou lá e vou tomar aquela cidade lá, porque Deus me prometeu isso. Aí você pergunta: o que Deus está revelando de si mesmo nessa passagem? Olha, está revelando a sua fidelidade, porque Ele está cumprindo as suas promessas nesse povo, e Ele é fiel às suas promessas. Então eu posso ser fiel a Deus, porque Ele é fiel, e Ele não vai me abandonar. Pronto, você alcançou, encontrou a mensagem do Evangelho na passagem. Então, você pode fazer isso, porque à medida que você encontrar a mensagem, a substância e a essência da mensagem, você vai ter material, você vai ter conteúdo para você meditar ativamente, para você guardar essa palavra dentro do seu coração, meditando ativamente, constantemente. Por quê? Porque a sua mente é um alvo do inimigo. Porque não é somente Deus que está conquistando a nossa mente. Existe uma batalha no ar. Existe o entretenimento que vem ganhar a nossa mente. Em Apocalipse, existe aquilo que todo mundo conhece sobre a marca da besta, que é a marca na testa e a marca nas mãos. Algumas pessoas pensam que é o chip, mas aquilo tem a ver com controle. Significa que Deus controla a nossa mente por intermédio da palavra. Quer saber se uma pessoa ela é serva de Deus? Note se ela tem sido governada pela palavra de Deus. Como encontrar uma igreja que é governada por Deus? Se essa igreja é governada pela palavra. A partir do momento que uma igreja ela deixa de lado o ensino da Escritura Sagrada, ela vai deixar de ser governada por Deus. Mas a gente precisa meditar na palavra de Deus constantemente, porque a nossa mente ela é alvo também dos inimigos. Satanás é um inimigo da nossa alma, ele ataca a nossa mente. A gente ouviu pela manhã sobre tomar o capacete da salvação, porque a nossa mente é um objetivo a ser conquistado. E é o que Satanás tenta fazer com a nossa mente. Isso significa que a gente precisa alimentar constantemente a nossa mente com a palavra de Deus, a saber qual é a vontade do meu Senhor, qual é a vontade do meu Senhor, qual é a vontade do meu Senhor, o que meu Senhor deseja, como eu posso adorar melhor o meu Senhor, como servi-lo melhor, onde eu estou falhando, onde eu preciso ser corrigido. Será que meu Senhor tem uma palavra de conforto ao teu servo? Então a Bíblia é suficiente para todas essas coisas. O apóstolo Paulo ele fala em Efésios capítulo 1, versículo 3 que: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, ele também diz que por meio dessas promessas nós teremos uma vida purificada. Então a Bíblia ela contém as promessas futuras, promessas do presente, aquilo que nos dá esperança de um reino futuro. Então a gente precisa alimentar, porque a ser alimentado da palavra, porque é por intermédio da palavra que Deus ele vai governar o seu povo. E você tem se alimentado da palavra? Você tem usufruído desse privilégio de ser governado pelo Senhor? Ou seu coração está em constante rebeldia, rejeitando se submeter à lei do Senhor Deus? Então, o primeiro modo como Deus governa a sua igreja é pelo seu ensino constante da palavra. Até aqui alguma dúvida, algum comentário, meus irmãos?
Em segundo lugar, Deus ele governa a sua igreja preservando a sua igreja. Quero que vocês abram Deuteronômio, capítulo 8. Eu disse no início que Senhor é uma palavra, é um nome que revela o caráter de Deus, um caráter presente. Então é muito difícil quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que Deus está com o povo, mas a gente não sente Deus por perto. A gente tem essa sensação, mas Deus ele está constantemente perto. E é tão interessante, Deus ele tem falado isso ao povo: eu sou o que sou, eu sou o que serei, eu serei o que serei. É interessante que quando Cristo falou isso, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava presente, ele estava junto com o seu povo, ele estava junto dos homens. E agora ele está presente por intermédio do Espírito Santo. Então, o segundo modo como Deus ele cuida ele governa o seu povo é por meio do seu cuidado soberano, preservando a sua igreja. E ele vai mostrar isso no capítulo 8, que diz o seguinte: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, aqui em Deuteronômio, ele vai usar o recurso da memória. Se lembrem de como eu tenho guiado vocês. Naquele período eles eram guiados exatamente pela nuvem, né? A nuvem de fogo, a coluna de fogo à noite e a nuvem na parte do dia. E agora no Novo Testamento a gente é guiado pelo Espírito Santo que foi enviado ao nosso coração. O Espírito da verdade que vos guiará toda verdade. Então Deus, ele tem um cuidado soberano com o seu povo. A gente se pergunta, a gente vê várias ocasiões, aliás, em que o povo de Deus ele é colocado em situações assim que são completamente desastrosas. A gente vê o povo da promessa sendo levado para o Egito, e lá esse povo sendo escravizado pelo faraó, por aquele povo. A gente vê o povo se perguntando, por exemplo, em 2 Crônicas. O livro de Crônicas ele foi um livro escrito exatamente da perspectiva de Deus sobre as suas promessas. Que o povo pergunta: nós somos ainda povo de Deus? É por isso que existe aquela passagem: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Então Deus começa a mostrar para eles desde Adão, mostrando aquele monte de genealogia que a gente pula, mostrando que nós somos povo de Deus. E que nos momentos mais drásticos da história, Deus está cuidando do seu povo. Então existem momentos na história da igreja em que o povo está mais fraco, a igreja está mais fraca. Existem momentos da igreja que a igreja está mais forte, por exemplo, como o período dos puritanos, em que existia um zelo profundo pela igreja, pela palavra de Deus. Mas em todas elas, Deus é o Senhor da igreja, a igreja é do Senhor Deus, e Ele vai cuidar e preservar o seu povo, a sua igreja, de todos esses perigos. E Ele nos leva para o deserto. A igreja ela tem que estar no deserto. Que te guiou no deserto durante esses 40 anos. Com qual motivo? Para qual motivo? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. A gente sabe que o povo fracassou, mas a gente vê o modelo de um homem perfeito, que representa de uma forma única toda a igreja, que é Jesus Cristo, como foi levado para o deserto. E ele foi tentado, ele foi provado por Satanás. E ele mostrou que tinha no seu coração um desejo ardente de seguir a vontade de Deus. Então, tudo o que nós somos está em Jesus Cristo. Ele que venceu isso por nós. Então, esse cuidado final e que garante a nossa salvação foi feito em Cristo. Mas a igreja de Deus ainda está na terra, ainda está no mundo. Significa que Deus lhe dá o seu cuidado soberano ao seu povo. E a gente precisa se recordar cada dia, cada manhã, do que Deus tem feito à nossa vida. Porque nós somos dados ao esquecimento.
A gente esquece muito fácil do que Deus ele faz por nós. Então, meus irmãos, Deus ele tem cuidado do seu povo no meio da perseguição. Por exemplo, em Atos 4, quando a gente lê que os sacerdotes eles pegaram os apóstolos, eles os chicotearam, maltrataram deles, e esses apóstolos voltaram alegres. Senhor, se levantaram contra o teu servo ungido, Pôncio Pilatos, e os gentios para matarem o teu ungido, o Senhor Jesus Cristo. Mas continua nos ajudando, Senhor Deus, para pregar a sua palavra, nos dá o seu Espírito Santo, nos ajuda agora. Então Deus está conservando o seu povo da perseguição, Ele cuida do seu povo no meio da perseguição. A gente tem um exemplo muito claro no Antigo Testamento, do livro de Esther, em que nunca a palavra de Deus aparece no livro de Esther, mas a gente consegue perceber a mão providencial de Deus, em um momento crítico, naquela história, em que o povo judeu seria exterminado, por meio da língua nociva de Amã. Mas Deus está cuidando do seu povo, e por intermédio da rainha Esther, Deus ele salva o seu povo, porque aquele povo teria sido destruído, mas Deus tinha uma promessa. Como Deus cumpriria a sua promessa sem que o seu povo estivesse ali sendo cuidado? Então Deus ele está cuidando do seu povo, Deus ele está cuidando da sua igreja. Esteja a igreja fraca, ou esteja a igreja firme, mas Ele está cuidando da sua igreja. Então, por exemplo, a igreja está espalhada nas faculdades, a igreja está espalhada, por exemplo, em vários locais de trabalho em que nós somos perseguidos por várias pessoas. Nós somos perseguidos lá na faculdade pelo professor marxista, que é anticristão o tempo inteiro, por ideologias contrárias à vontade de Deus. Nós também recebemos a hostilidade do povo, a hostilidade social, em que agora o povo ele vive numa espécie de permissividade, que agora tudo é permitido. Isso na realidade é uma hostilidade visível, exatamente contra Deus e contra o seu povo, porque você não faz mais parte do exército de Satanás. Isso foi visto quando o faraó mandou que fosse o povo oprimido no Egito. Então, essa hostilidade também, Deus está cuidando de nós, mesmo em meio a essa hostilidade que o povo tem se deparado, tem confrontado com o adversário. Os perigos de extinção, se nós fizéssemos um abaixo-assinado e dissesse assim aos ímpios: vocês desejam que a igreja seja extinta? Qual seria a resposta deles, vocês acham? Exatamente isso. O desejo dos ímpios é que a igreja seja extinta, que Deus nunca existisse. Por meio de governos imorais, por meio de leis imorais, eles desejam que o cristianismo, que a nossa devoção a Jesus Cristo seja extinto. E Deus ele também tem cuidado do seu povo, dos desvios da palavra. Então, quando Deus ele fala com Elias, Elias fala assim: Senhor, mataram todos os teus profetas e só eu fiquei. Mas Deus ele diz assim: não, eu separei um remanescente para mim. Eu separei para mim 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Então Deus ele tem um remanescente, e Ele não permite que todo o seu povo se desvie da palavra. Mas constantemente na Escritura a gente vê a ação dos profetas chamando esse povo exatamente para voltar à palavra de Deus. Então a gente tem um exemplo que é mais para frente da história bíblica, que é a Reforma Protestante, conhecida de todos, em que durante aquele período medieval, por muito tempo, a Bíblia ficou oculta aos olhos e ao conhecimento do povo comum. Mas Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero, para que agora esse povo ele tenha novamente um retorno à Santa Escritura. Então Deus ele usa Lutero para que esse desvio da Escritura Sagrada, agora esse povo ele retorne exatamente à fonte que é a Escritura Sagrada. Então agora o que Deus tem cuidado da gente é para que a gente não se desvie no meio de uma era de relativismo, de uma era pós-moderna, em que verdades absolutas não mais são importantes para nós. Lê Confissão de Fé de Westminster? Nunca. Tradições? Jamais. O livro desse sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele vai fazer a citação de que o marxismo ele veio com uma ideologia que para você conseguir fazer o que você quer, mudar a sociedade,
você precisa primeiro fazer o quê? A profanação de tudo que é religioso. A família é sagrada, então a gente precisa mudar a estrutura da família. Isso é muito crítico. E a Bíblia também sofre isso, por intermédio, por exemplo, da teologia liberal, em que a Bíblia não é suficiente, que a Bíblia não é inspirada por Deus, que os milagres da Bíblia são meros contos, meras fantasias. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. E Deus ele tem cuidado para que a sua palavra seja preservada, para que o seu povo não se desvie, para que a gente, na atitude de ler a palavra constantemente, que a gente tenha essa constante na nossa mente, de que Deus ele tem cuidado do seu povo. Inclusive, Jesus Cristo prometeu que Ele mesmo edificaria a sua igreja. Então, é injusta a crítica que a gente faz, muitas vezes, à noiva de Cristo. É muito injusta, porque Deus ele tem cuidado do seu povo. E por meio desse cuidado soberano, no meio da perseguição, no meio da hostilidade, no meio do perigo de extinção, e no meio dos desvios, Deus ele tem revelado quem Ele é, o seu caráter. E esse caráter que Deus ele tem apresentado dele é o conhecimento correto de quem Deus é e de qual é o propósito pelo qual Deus coloca dificuldades e perseguições nas nossas vidas. O povo dizia: o Senhor Deus trouxe a gente para o deserto para nos matar. E no capítulo 8 e versículo 16 diz o seguinte: que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Deus ele está cuidando da gente, cuidando do seu povo, da sua igreja, apontando para um final glorioso, e não para um final em si mesmo, um final que é mal para cada um de nós. Significa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Significa que Deus ele tem trabalhado para que o nosso caráter seja transformado. É por isso que Ele humilhou o povo, para que desse a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Nós temos passado por momentos difíceis da igreja, e a gente precisa aprender a confiar na palavra de Deus em meio às dificuldades, nesse deserto tão perigoso como é o nosso, com inimigos que se levantam o tempo inteiro, com potestades que nos atacam a mente, mas a confiar que Deus está cuidando do seu povo, na sua igreja, no meio desse ambiente de hostilidade. Deus ele tem preservado durante os séculos a sua igreja. Algo que eu acho impressionante é como Cristo, tendo morrido há mais de 2000 anos, como que o Evangelho chegou até o Brasil. Isso é incrível. O cristianismo atravessou séculos para alcançar a sua vida, para alcançar a nossa vida. Deus ele preordenou de forma cuidadosa um momento para você ouvir o Evangelho. Isso é um cuidado soberano. Significa Deus chamando a sua igreja. E se Ele chamou a sua igreja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Significa que Ele é por nós. E nada vai poder nos separar do amor de Deus. Nem mesmo as dificuldades desse mundo, porque Deus ele tem cuidado da sua igreja. E por meio disso, Jesus Cristo está chamando a sua noiva, e Ele vai cuidar da sua noiva, e vai apresentá-la imaculada e pura. Porque aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus ele governa a sua igreja por meio do ensino da palavra. E Deus ele governa a igreja cuidando do seu povo também. Até aqui, meus irmãos, alguma dúvida? Comentário? Nenhuma? Nem você, Danilo. Meus irmãos, então o modo como Deus governa a igreja, em primeiro lugar, é ensinando a sua palavra, e em segundo lugar, cuidando do seu povo, ou preservando o seu povo, e em terceiro lugar, disciplinando os seus filhos. Deus disciplina os seus filhos. Capítulo 7 de Deuteronômio, ele trata sobre esse assunto, que Deus ele disciplina os seus filhos. Capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 11 diz o seguinte: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti,
Girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás tuas filhas para teus filhos, pois eles fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. De que modo Deus disciplina o seu povo, então? Em primeiro lugar, Ele disciplina o seu povo por meio de uma correção verbal, uma correção preventiva, a partir do versículo 1 ao versículo 4. Então a gente vê que Deuteronômio, ele aponta para o passado, mostrando para o povo quem ele é, o que Deus fez por eles, e como eles deveriam viver no futuro. Quando eu te der a terra, te introduzir nessa terra, afastem de vocês os ídolos. Então Deus, ele previne esse povo, mantendo eles de forma correta. Então, sabendo que o coração do homem é dado a construir, a servir ídolos, Deus, ele previne esse povo, os disciplinando. O versículo 4 diz o seguinte: por que eles os previnem? Pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Deus, ele nos previne, ele nos alerta constantemente. Ele prega por meio da boca dos seus profetas, dos pastores, por meio dos professores, por meio das conversas, constantemente, para que a gente não se desvie dele. E a gente deve levar isso muito a sério, porque a gente viu hoje pela manhã que uma igreja de Cristo era uma igreja morna, que fugiu, que se desviou exatamente do propósito que era ter a comunhão com Deus. Então Deus, ele nos corrige de forma verbal, chamando a nossa atenção. Mas ele também nos corrige de forma efetiva. Ele nos corrige de forma efetiva. Em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo fala que alguns que eles estavam tomando a ceia do Senhor de forma incorreta, de forma indevida, e por isso haviam ali muitos deles que dormiam no Senhor. Significa que eles estavam morrendo. Pela manhã a gente também ouviu que Deus, ele castigava o seu povo exatamente por causa de uma mulher chamada Jezabel, que foi colocada exatamente de cama. Então Deus tem disciplinado os seus filhos de forma física nesse contexto, e ele também corrige de forma eclesiástica, por meio da igreja, por meio de oficiais da igreja. Por exemplo, a ajuda do nosso conselho, da nossa igreja. Deus, ele tem feito isso, como ele fez naquele período por meio dos anciãos da igreja. Tudo isso com vistas a um propósito bom. Essa ideia da disciplina soa é uma palavra muito dura aos nossos ouvidos, porque a gente vive no meio de uma geração que ela é indisciplinada, que a gente não pode mais corrigir ninguém, que as pessoas já falam assim: você me machucou meu ego, meu orgulho. Então as pessoas não aguentam mais ouvir essa palavra disciplina. Mas significa corrigir, colocar no eixo. Você já ouviu falar daquela pessoa que está fora do eixo? Nossa, está fora do eixo, hein? Precisa você entrar no eixo. Né, não, Danilo? Eu também te acho que está fora do eixo, Danilo. Joel, você pode pôr ele no eixo? Posso denunciar ele no conselho? Ele está brincando no tablet aqui, ó. É brincadeira, ele está prestando atenção. Então, Deus, ele tem um propósito nessa correção que ele faz aos seus filhos, que é a santidade do seu povo. O capítulo 7, versículo 6 diz isso: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. No capítulo 21 de Apocalipse é dito que ali João, ele vê a Jerusalém celestial descendo. É uma Jerusalém gloriosa, é uma Jerusalém celestial, uma igreja pura, e ele coloca ali várias pedras preciosas que vão apontando para a preciosidade e para a pureza da igreja. Em Efésios capítulo 5 vai ser dito que Deus, ele tem lavado a sua igreja para apresentá-la imaculada, sem mancha. Jesus disse aos apóstolos que vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito. E a promessa do Evangelho é que Deus enviaria o Espírito Santo, que aspergiria água pura sobre a igreja. Então Deus, ele tem constantemente anunciado a sua palavra, disciplinado a sua igreja,
com um propósito específico. E qual é esse propósito específico? Corrigir o nosso caráter, corrigir a nossa conduta, corrigir quem nós somos, para que nós sejamos igreja santa, igreja imaculada, igreja que vai ser adornada para ir ao encontro do Cordeiro. Então, nós estamos sendo disciplinados hoje de forma verbal, às vezes de forma eclesiástica, exatamente para que a gente seja apresentado diante de Cristo puro, sem mácula. Então, essas correções elas são feitas exatamente para eliminar o pecado, seja o pecado oculto ou seja o pecado explícito. O pecado oculto é aquele pecado que você esconde e que ninguém sabe, só você sabe. É o exemplo de Acã, quando Acã ele pegou a capa babilônica e os tesouros da terra de Canaã e escondeu debaixo da terra, quando Deus ele falou para que ninguém fizesse aquilo. E ele escondeu isso. E por essa razão, a ira de Deus se revelou contra todo Israel naquela época. E por causa disso eles perderam a batalha contra Ai, no capítulo 7 de Josué. Então a gente começa a perceber que pecados ocultos, ele tem uma proporção que não é somente uma proporção pessoal sua. Pecados ocultos, eles têm uma proporção social também. Quando você oculta o seu pecado, você está fazendo exatamente, sabe o quê? Trazendo problemas para a sua família. Quando um pai de família trai a sua esposa, isso fica oculto, isso traz consequências graves à sua família. Um exemplo muito básico disso é o homem-bomba. Quando o homem-bomba, ele explode somente a si mesmo. Ele explode todos que estão à sua volta. Da mesma maneira, é o pecado oculto. E Deus, ele sonda os corações. E Deus, ele mostrou para o povo quem era aquele que havia feito a ira de Deus se levantar sobre eles. E lançando sortes, o povo descobriu que era exatamente Acã. Ele e toda a sua família pagou a punição, teve punição. Então, pecados ocultos são coisas sérias. Não é pecado de estimação, mas pecado oculto. O pecado oculto é algo muito sério e que a gente precisa eliminá-lo, jogá-lo fora. A gente precisa confessá-lo e abandoná-lo. E a gente precisa fazer isso constantemente, porque quem é apto para discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Então a lei de Deus ela tem esse papel de revelar ao nosso coração onde nós estamos pecando contra Deus, para que esse pecado ele não tome proporções externas, que isso não venha afetar outras pessoas à nossa volta. E também o pecado explícito, que é aquele pecado que todo mundo vê, que é latente, que é explícito, todo mundo vê, enxerga. A fofoca é um pecado explícito e precisa de correção. O adultério é um pecado explícito e precisa de correção. Então todos esses pecados explícitos, a imoralidade, a pornografia, tudo isso Deus ele tem corrigido. E Ele vem mostrar que a igreja verdadeira, ela é uma igreja que disciplina os seus membros. A igreja verdadeira é uma igreja que ela zela pela saúde. Uma igreja que não tem saúde, pode ter certeza que é uma igreja que não é disciplinada, seja pela palavra, ou seja de forma exortativa, seja de forma eclesiástica, ou seja de forma cordial, um amigo chegando ao outro e corrigindo ele do seu erro, tudo isso sendo feito em amor. Então Deus ele faz isso exatamente para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar a nossa disciplina. E toda disciplina com efeito, ela traz e causa tristeza ao nosso coração no início, mas depois fruto pacífico. A gente pode dizer como Davi: antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu observo a tua palavra. Apresso-me em colocar os meus passos, para enfrentar os meus passos aos teus mandamentos. Então Deus ele tem corrigido o seu povo. E se você está sem correção, pode ser que você não seja filho de Deus, porque Deus ele não bate em bastardos, mas somente em seus filhos. Ou nosso coração anda muito duro para nós não atentarmos para Deus, chamando a nossa atenção para a nossa vida pecaminosa. Então a gente precisa constantemente avaliar a nossa vida. Como anda a minha vida diante de Deus? Essa é uma atitude correta da verdadeira igreja de cada membro. Então a igreja de Cristo, para que ela seja uma igreja saudável, os membros, cada pessoa individualmente, precisa exercer exatamente
olhar para a Escritura Sagrada e ver se há em mim, Senhor Deus, algum pecado, ver se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho correto. A vida individual das pessoas, igreja, é um conjunto de pessoas, de unidades, de pessoas. Igreja não é um órgão abstrato da nossa mente. Igreja somos eu e você, membros do corpo de Cristo. Então, Jesus Cristo, Ele nos disciplina para o nosso bem e corrige a todos a quem ama, como nós ouvimos nessa manhã. Então, a marca de uma verdadeira igreja é o ensino da palavra de Deus. A marca da verdadeira igreja é que ela é preservada durante os séculos. E a marca da verdadeira igreja é que essa igreja ela é disciplinada por Jesus Cristo, ela é disciplinada. Então, tudo isso com vistas à cruz do Calvário. Cristo, Ele nos salvou exatamente para que tudo isso seja cumprido na nossa vida. Existe um conceito na Bíblia que alguns teólogos eles chamam de indicativo imperativo na questão da ética. Tudo isso você pode usufruir, não para que você receba bênçãos, mas você já foi abençoado com a morte sacrificial de Jesus Cristo, e por causa disso, vocês podem usufruir de tudo isso. É por causa da morte de Jesus Cristo que vocês podem obedecer com uma paixão, fervor pela palavra de Deus. É por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo que Deus tem cuidado da sua igreja. Ele zela pela sua igreja, por causa do seu povo. E é por causa da morte de Jesus Cristo, por causa da cruz, porque Ele nos ama, e porque o preço foi caro, que Ele tem disciplinado os seus filhos, porque Ele os ama. Então, Jesus Cristo, Ele vem trazer essa palavra para nós, que Ele é o Senhor da igreja. Ele tem esse direito, Ele conquistou isso. Ele pode tomar autoridade e dizer assim, ó, eu sou o Senhor da igreja, a igreja foi dada a Cristo, eu e você somos de Cristo, então cabe a nós nos submetermos à palavra de Cristo, aprendendo da palavra constantemente, meditando na Escritura Sagrada, aprendendo que Jesus Cristo tem operado para que nós sejamos cuidados constantemente na sua providência e também que Ele tem nos disciplinado para o nosso bem. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida? Algum comentário? Tem 2 comentários. Apenas eu vejo um homem corajoso, de Macedo, ter coragem de construir uma arca que não foi ordenada por Deus. É muito coragem. Eu vejo, quando eu vi na televisão, vejo aqueles homens entrando com a arca dentro do santuário. Eu lembro daquele que a arca tombou para cair, pôs a mão morta. Se fosse Noé, era homem de fé, né? Se fosse naquela época, imagina o que acontecia. Ia ser combinado que nem usar, né, não, Arnaldo? Joel. Eu acho que uma das maneiras de nós, a igreja de Deus hoje, evitamos a disciplina do Senhor, é cumprir exatamente o versículo 3 e o versículo 4. Ou seja, não danos, não fazendo um casamento misto, não dando os nossos filhos e nem tomando as filhas.
Por exemplo, a Netflix é um ótimo instrumento para deixar sua cabeça cheia de abobrinha, se você não saber selecionar o que você vai assistir. Amém, meus irmãos? Vamos orar para a gente encerrar?